Fala pessoal, tudo bem? Tom Damaso aqui e hoje vou conversar com vocês sobre como gerenciar os índices de desempenho da empresa, né? Afinal, não se gerencia o que não se mede. Então a gente precisa aprender a medir esses índices e a partir daí a gente consegue analisar, né? Acompanhar, evoluir a questão das estratégias que a gente colocou para a empresa, né? Então, se você definiu que vai vender determinada linha de produtos baseada na sua margem, eu gostaria de trabalhar com a linha que trouxesse mais margem de contribuição, então provavelmente uma linha mais seletiva, uma linha de segmento mais caro, né? E também existe o caso que você já tem empresa aberta. Estou com a empresa, como é que a minha empresa está? Qual a margem dela? Qual a margem que ela está tendo? Qual tipo de produto está me trazendo uma margem melhor? Qual tipo de produto está me trazendo um prazo melhor? Enfim, tudo isso, tá? Então, vamos abrir aqui um material, um slidezinho, só para a gente acompanhar aqui o raciocínio, tranquilo? Vamos lá. Então, gente, em cima de tudo que a gente vem conversando até hoje, a gente precisa agora dar um passo. A gente entendeu o conceito do que é que precisa ser traçado como estratégia na empresa, né? A questão da rentabilidade, custos fixos, custos variáveis, tudo aquilo que a gente vem conversando até hoje. A máxima não se gerencia o que não se mede é algo, enfim, que precisa ser de conhecimento comum a todos os gestores. Muitos gestores eles acreditam que colocando como foco um objetivo, um direcionamento, algo que ele determinou como meta, como por exemplo um posicionamento mais forte de uma marca, um segmento de um produto que ele queira trabalhar mais, enfim, uma distribuição de lucros maiores no fim do resultado. Então tudo isso precisa vir em cima de algo, né? Daí onde vem o planejamento estratégico. Então, quando o gestor ele estipula algo a ser alcançado, ele precisa medir a evolução daquilo. Então, você só consegue gerenciar algo que você sabe o que é que está acontecendo, né? A medição é muito importante por isso. Você precisa saber em que nível você está, em que nível você precisa chegar e qual esforço vai ser necessário para aquilo, tá bom? Então, em cima disso, o que é que a gente precisa fazer? Hoje, a gente vai conversar para entender como é que eu posso ter essa medição na empresa, quais setores nos ajudam em cada etapa, né, do processo de medição para que a gente acompanhe e tenha controle dos índices de desempenho, tá bom? Então é isso. Primeiro, vamos analisar aqui o que devemos gerenciar, né, e o que devemos medir. Então, voltando um pouquinho ao que a gente já conversou até hoje, né, as primeiras etapas a gente trabalhar em cima do ciclo operacional, que é algo que é relacionado a fluxo de caixa, né? O que vai acontecer com a tua empresa, se ela vai ter dinheiro para seguir com o processo. A gente já viu que muitas empresas quebram, mesmo lucrando, porque o fluxo de caixa é totalmente negativo. Então, quanto tempo eu vou ter do recebimento para o pagamento? Então, eu vou receber com 60 dias e vou ter que pagar com 30 dias. Eu estou com um problema aí. Se a minha empresa tiver um crescimento grande de atividade, de volume de vendas, eu vou ter um problema sério, porque eu vou ter que ter um capital de giro para financiar aquele crescimento. Muitas empresas não fazem isso. O que é que acontece? E também temos que ver a questão da rentabilidade, né? Saber se estamos tendo lucro ou prejuízo. Lembra que quando eu falo de ciclo operacional, eu estou falando de regime de competência de caixa, tá? Caixa. Então, aqui é o que acontece com o dinheiro, o que eu pago versus o que eu recebo. E na rentabilidade eu estou falando a competência de gastos. Então, gastos e produção. É o que eu produzi versus o que eu gastei. Não necessariamente paguei nem recebi nada. Tá? Não estou falando de prazo de vencimento no caso da rentabilidade. Então, sobre o ciclo operacional, né? O fluxo de caixa ele precisa ser gerenciado, tá? Eu sei, tem aquela questão do fluxo de caixa que a gente faz o seguinte. Pega lá por aging, né? Que é aquela questão da lista por data de vencimento. E aí eu vou ver agora, por exemplo,
pego na segunda-feira, até a sexta-feira eu vejo o que é que está vencendo e o que é que está vencendo, tanto de pagar quanto de receber. Então eu tenho minha lista de envelhecimento. As dívidas e os créditos, eles têm aquele prazo, a gente acompanha. Isso é comum nas empresas. Toda empresa ela tem que ter um controle assim, né? Só que o que é que acontece? Se der errado, digamos que daqui para sexta-feira eu estou vendo que eu vou ter um déficit de 50 mil reais. O que eu vou fazer com isso? Existem as medidas que é apagar a fogueira. Você vai pegar um empréstimo, você vai pegar negociar com o fornecedor, fazer uma coisa ou outra ali para dar uma arrumada no caixa e ir para frente, tá? Isso daí é o que todo gestor tem que fazer. Porém, se ele fizer só isso, ele vai ficar todo dia matando um leão, porque vai ser apagando fogueira, apagando fogueira, apagando fogueira. Ele não pode fazer isso. A parte mais importante do fluxo de caixa é você montar a estratégia para que ele não entre em colapso em momento nenhum. Como é que você faz isso? Gerenciando seu fluxo de caixa com antecedência. Como? O prazo de pagamento das compras de insumo até o recebimento da venda. Então, é o seguinte, eu pego, gerencio que da minha compra até a minha data de recebimento, isso está demorando, vamos lá, 90 dias. Ou seja, é um prazo longo. Se eu para pagar, quando eu comprei aqui, se eu paguei à vista, eu estou com 90 dias de prazo negativo. Então eu tenho que trabalhar como? Tenho que diminuir meu prazo de venda. Eu tenho que vender mais rápido. Eu tenho que dar menos prazo para o cliente. Eu tenho que conseguir mais prazo para pagar com o fornecedor. Entendeu? Eu tenho que gerenciar isso. Ó. Trazer o pagamento para longe e o recebimento para perto. Tentar fazer isso aqui o máximo possível. Então, quando eu começo a fazer isso, o reflexo vai estar no meu fluxo de caixa. Quando eu estiver no dia a dia ali, eu fazer alguma coisa ali já é tarde. Vai ser apagar a fogueira. Eu tenho que trabalhar com essa estratégia na empresa. Então, quais setores me ajudam com isso? Compras, ela vai ter a negociação, você vai colocar um prazo, uma meta para o setor de compras. Olha, você vai ter que comprar essa mercadoria, essa, independente, enfim, você monta uma estratégia, mas a mercadoria, digamos que toda a sua empresa, ela tem um fluxo de caixa que vai trabalhar entre 30, 60 e 90. Então, o setor de compras, seu objetivo é conseguir 30, 60, 90. Menos do que isso, nega com aquele fornecedor. Se a gente tem menos do que isso, vamos trabalhar trazendo outro fornecedor, trazendo a concorrência, brigando com outro para ver se algum dá prazo. Enfim, muitas vezes a gente tem até margem para perder financeira. Por exemplo, eu compro um item a 10 mil, o outro vende a 10.100, mas divide em 4 vezes. Opa, peraí, eu acho que eu vou comprar nesse 10.100. Vou sacrificar um pouco da minha margem, mas torna a minha empresa viável, entendeu? Então, assim, é esse tipo de raciocínio. Quem vai te ajudar com esse setor, com esse índice, é o setor de compras, certo? O setor de faturamento, ele vai te ajudar a você medir quando é que você vendi, não é recebi, vendeu. Então, comprei, vendi. Então, aqui minha compra, além de dizer quando é que startou a compra, né, aquele mês ela vai dizer quando foi eu comprei, aquela data e tudo, ela vai ter aqui ó, um final. E o final é, eu comprei tal dia para ser vendido tal dia. Isso daqui, minha gente, é muito influenciado por técnicas de gerenciamento de suprimentos, por ABC, enfim, gerenciamento de estoque. Então, quanto mais eficiente for o seu nível de compra, mais eficiente vai ser esse prazo aqui, ele vai ser mais curto. O ideal é just in time, comprar, vender, comprar, vender. Muitas empresas não conseguem, é fato. Mas quanto mais curto isso aqui ficar, melhor. Então, um gerenciamento de estoque vai te ajudar muito no teu ciclo operacional. Então, pensa direitinho, aquele profissional da área de suprimentos, ele vai ser importantíssimo para o teu fluxo de caixa. Muitos empresários não pensam assim. Muitos empresários querem levantar dinheiro e não querem investir nos suprimentos. Deu para entender? Então, vamos lá. Setor de compras, faturamento. Então, faturamento diz, vendi. Então, aqui você já tem informação. Se possível, pega uma planilha de Excel. As compras, toda compra que ela realizar, ela bota a data e quando comprou. Data e quando comprou. O faturamento, começa a alimentar. Se você puder rastrear por item, beleza. Se não, tenta rastrear por lote. Então, comprei, botei a data. Faturei, botei a data. Já tenho um prazo médio de estoque. Prazo médio de estoque. A data da compra com a data de faturamento. Aí, depois, quem é que vai me ajudar? Financeiro. Para dizer o seguinte, ó. Tu vendeu aqui, mas a gente recebeu o dinheiro aqui. Então, eu já tenho
um prazo médio do ciclo operacional, da minha compra até o meu recebimento. Como eu já vou ter o meu prazo médio de pagamento, que o setor de compras vai me informar, quer dizer, junto com o financeiro, porque muitas vezes a gente compra, a gente tem uma previsão de compra, mas a gente não consegue pagar em dia. Então, qual número eu devo levar em conta? O prazo do setor de compras ou o prazo do meu financeiro, que me disse que me pagou 10 dias depois? Então, o que você tem que levar em conta é o prazo do setor de compras. Por quê? Porque o setor de compras é aquele prazo, é a tua meta, né? Aquele valor. Se atrasou, tu vai ter despesa financeira. Aí é outra história, né? Na verdade, você está pedindo dinheiro emprestado ao fornecedor. Dá para você pensar assim. Por exemplo, eu tenho que pagar com 30 dias, paguei com 40, aqueles 10 dias o fornecedor me emprestou aquele dinheiro. É como se eu tivesse pago ele tivesse me emprestado dinheiro, eu pagasse juros a ele para devolver 10 dias depois. Entendeu? Então leve em consideração o prazo de compra, não o prazo do financeiro, se tiver atraso nos pagamentos. Tranquilo? Uma coisa que é pesado, mas o teu prazo de compras está lá, está definido. Você não tem que fazer. O teu prazo de recebimento nem sempre está garantido. Muitas vezes você está contando com dinheiro que não cai. Prazo de compra, se você não pagar, o boleto venceu. Não tem acordo, né? Enfim. Depois disso, a gente tem que analisar a rentabilidade. E aí vamos responder 5 perguntas cruciais para qualquer negócio. Primeiro, né, do resultado da minha empresa. O faturamento, quanto vendemos? Aí é simples, o setor do faturamento ele tem que gerar um relatório para você de quanto foi vendido naquele mês, tá? Se possível, separado por clientes. Mas quanto foi que a empresa vendeu? Digamos que a empresa tenha vendido 1 milhão naquele mês. Eu falei de receber? Não. Vendeu. Vendeu quanto? 1 milhão aquele mês, certo? Você já tem o primeiro índice de desempenho. Aí você vai perguntar ao setor de compras e suprimentos. Quanto foi que nós compramos esse mês? Olha, a gente vendeu 1 milhão, mas comprou 1 milhão e 100. Você precisa controlar isso. Montar um limite seguro. Qual o limite seguro? O financeiro vai te dizer as despesas financeiras. Quanto você paga com empréstimo, financiamento, juros, multa, tarará, aquela média de despesa para te botar uma meta. Digamos que o financeiro diga que essa empresa ela está gastando 200 mil por mês com isso. Então, a gente tem 200 mil já comprometido daquele 1 milhão, certo? Recursos humanos é quanto gastamos com os funcionários. Então, ele precisa dizer esse número para você, quanto você gasta com folha. Vale ressaltar que não é o que você paga ali na folha, não. Você tem que incluir todos os impostos, tá? Que são os impostos de INSS, o FGTS que recolhe, tudo aquilo tem que ser colocado na planilha. O setor de RH ele tem que saber fazer isso, departamento pessoal, tudo, né? Enfim, tem que saber quanto custa realmente a folha, tá? Não vai nessa de lançar só o que tem líquido da folha, que vai ser uma pancada enorme, tá? E quanto a gente gasta, né, com manutenção, reformas e afins, que é o seu setor de operação, que muita gente chama de manutenção, outras empresas chamam de operacional, outras empresas chamam, enfim, de administrativo, dependendo do ramo, enfim. Então, nesse ramo aí, a gente vai ter todas as despesas, né? Que a gente tem afins, reformas, enfim, estrutural e etc. E aí, uma coisa importante também, tá? A questão do financeiro aqui, ele vai te informar a questão do imposto que foi incidido na tua nota fiscal, né? Na tua venda. Então, seu faturamento, você tem um imposto que você é tributado em cima dele. Teu financeiro pode dizer, ou então a tua contabilidade. Mas, enfim, o financeiro pode ter essa informação, haja vista que é um número fixo, né? Assim, teoricamente, fixo relacionado à taxa. Ou seja, ele tem um percentual fixo. Sua empresa pagou 10%, 15%, 20%, enfim. Se houver variações conforme você tenha atividades diferentes, aí tudo bem, você pode pegar com a contabilidade e ver quanto foi gerado de imposto naquele mês. É gerado, não é pago, tá? Então, competência maio, muitas vezes você paga em junho, tá? Então é isso, você precisa ter esse controle. Então, respondendo essas 5 perguntas, você consegue saber em que nível a tua empresa está. E é vital que você saiba responder essas 5 perguntas. Se você não souber, nadando no escuro, você não sabe para onde ir. Você está ali apagando fogueira. Veja bem, isso não é bom para ninguém. Daqui a pouco, não é jogando praga não, é por experiência própria. Talvez até a tua saúde venha cobrar você esse tipo de organização, tá? Você precisa sair desse momento, desse ambiente de estresse. Tudo depende de você.
você tem que ser menos reativo, você tem que ser ativo, você não pode esperar a bomba chegar para que você faça algo. Você tem que evitar a bomba chegando, entendeu? Então, como é que você faz isso? Fazendo esse tipo de planejamento. Como é que eu vou chegar lá na frente com menos estresse, com tudo organizado? Então, você pode ter ajuda dos setores. E se a tua empresa não tem setores, seja só você mesmo o gestor, imagina que o faturamento é aquela área, né? Por mais que a empresa não tenha setores, uma única pessoa, é comum até em alguns negócios, aquela única pessoa ela ter várias funções de setores diferentes. Então, uma pessoa que está no financeiro pode estar no faturamento também. Porém, isso não exclui uma coisa não exclui a outra. Ele estando no faturamento, quando ele fizer o faturamento, ele tem uma informação de faturamento. Quando ele fizer a parte financeira, ele tem uma informação do setor financeiro. É uma pessoa que acumula dois setores, tá? Mas os setores não deixam de existir. Tudo bem? Enfim, é isso. Eu trouxe para vocês aqui essa visão, né? E espero ter ajudado. Qualquer dúvida, tá? Bota nos comentários aí, me sigam nas redes sociais, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, dá um feedback, o que é que vocês estão achando aí. E é isso. Até mais, fiquem todos com Deus. Um abraço.